Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte do vídeo, né? Onde foi que eu parei? Eu parei aqui, a gente não pode influenciar as decisões das pessoas, não foi? Foi isso que eu parei, não foi, pessoal? Então, vamos continuar agora que eu vou falar aqui do negócio e depois eu vou falar os versículos, tá certo? Aí ele fala, a canalização está intimamente ligada à espiritualidade. Então, pessoal, ela está intimamente ligada à espiritualidade. Você tem que trabalhar a espiritualidade. Né? Mas se você que não trabalha a espiritualidade, os seres podem entrar em comunicação com você? Pode. Pode. Nada impede deles, mesmo que você, através do sonho, ele não consegue entrar em comunicação aqui, né? Ele passa uma mensagem através de outra pessoa, você não ouve. Aí quando você dormir, ele vem, tira você, leva você e lá desperta você e fala com você. Você vai pensar que é sonho, né? Vai ser assim que eles vão fazer. Entende? Aí ele fala, pois envolve uma conexão com o mundo espiritual e a busca por uma compreensão mais profunda da existência humana. Através da canalização, é possível acessar conhecimento e sabedoria que vão além da mente racional. Então, pessoal, essa comunicação é para a gente buscar informação além desses 5 sentidos que a gente aprende aqui, né? Dessa mente racional. Então, a gente vai buscar informação além, entende? Aí ele fala, permitindo uma conexão direta com a essência divina. Então, é uma comunicação com a sua essência divina, com seu Deus interior, né? A prática de canalização pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual e expansão da consciência. Aí ele fala, uma das principais razões pelas quais as pessoas buscam a canalização é para obter orientação espirituais. Então, a maioria das pessoas busca essas pessoas que canalizam para obter essas orientações. E ela não precisa. As pessoas têm que fazer ela ser um canal direto. É porque a pessoa não quer, tem medo. Aí essas pessoas vão querer fazer o canal ficar lá ouvindo a pessoa. Não, você mesmo tem que ouvir a mensagem direto. Você tem esse canal, pessoal. Porque tá buscando aí, eu vou ouvir fulano de tal, ele canaliza. Não, é você. Por isso que aqui o meu trabalho é fazer com que você se conecte para ser um canal da espiritualidade. Não ficar recebendo o canal. Não. Você tem que... eu tô com medo, né? É com medo mesmo. Entende? É isso mesmo. Entende? Porque a espiritualidade quer falar com você. Porque você tem um processo diferente do meu. Entende? Não é para ficar nesse negócio, eu vou ouvir o meu guru, a mensagem, o que ele vai falar. Eu vou ouvir lá o pastor, eu vou ouvir não sei quem. Não, você tem que ser o canal. Você tem que andar com o espírito, estar em conexão, receber direto, né? Aí o que é que ele fala? Através da mensagem recebida é possível obter insight, né? Sobre questões pessoais, relacionamento, carreira, saúde e qualquer outro aspecto da vida. Então, é uma coisa íntima, pessoal. Você tem que saber, porque a espiritualidade conhece. Ele vai falar com você. As entidades espirituais podem oferecer conselho direcionado na perspectiva que ajuda o indivíduo a tomar decisões mais alinhadas com o seu caminho espiritual e encontrar maior paz e harmonia na sua jornada. Então, ele vai falar qual é o seu... como é que você vai se encaixar no seu
alinhamento espiritual, né, que é com a sua alma, qual é o seu propósito de vida, então você vai se encaixar aí. Ele vai falar com você, vai dando dica para você andar nesse caminho. Aí você vai ter paz, harmonia na sua jornada. Você não vai ficar igual uma barata tonta, né? Aí ele fala, a canalização pode ser uma ferramenta poderosa para a evolução espiritual. Então, por que ela é uma ferramenta poderosa? Porque ela vai fazer com que você tenha um contato direto com a espiritualidade. E isso aumenta seu nível consciencial. Então, a sua evolução cresce. Uma pessoa que tem contato direto, você vê como ela tem a mente expandida. E outras pessoas que não têm. Você vê pela qualidade da comunicação dessa pessoa, entende? Às vezes até porque ela está sendo dirigida pelos mentores, pela espiritualidade, e você não está percebendo, nem ela também está percebendo, entende? Aí ele fala, pois permite que o indivíduo acesse conhecimento, sabedoria, que vai além da mente humana, né? Foi o que falei. Através de mensagem recebida, é possível obter insight sobre o processo do crescimento espiritual. Os estágios de despertar da consciência e o caminho para a iluminação, a canalização pode ajudar o indivíduo. Então, pode ajudar essa comunicação, pode ajudar. E se conectar com sua verdadeira essência e trilhar um caminho de expansão, de amor e de consciência. Então, vai ajudar a pessoa nisso, pessoal. Entende? A canalização, ela pode ser uma ferramenta, e é uma ferramenta. E é o que a espiritualidade está usando até hoje, né? Nos tempos dos apóstolos, usou todo mundo, né, pessoal? Você vai ver aqui na Bíblia. Aí, agora lá pergunta, por que temos que desenvolver essa comunicação? Por quê, pessoal? Porque ela é uma ferramenta que vai contribuir para a nossa evolução espiritual. Por isso que a gente tem que desenvolver essa comunicação direta com a espiritualidade. Mas sabe o que acontece? As pessoas não querem, pessoal. Tem medo, tem muitas coisas, tem muito estigma por detrás disso. Então, tem muitas coisas, é por isso que as pessoas não querem se tornar um canal. Ela já é um canal, ela já é médio. Entende? Ela, querendo ou não, é passado. E a espiritualidade respeita. Entende? Às vezes, quando não tem jeito, quer passar uma mensagem para você ou da sua família, então ele usa alguém da sua família ou usa você para, através do sonho, né? Se quando você dorme, ele pega lá o seu espírito, sua consciência, leva e abre lá sua... e fala lá o recado para você. Aí você diz, nossa, eu estava em um lugar, uma pessoa me falou isso, que ia acontecer isso, isso, isso e isso. Entende? Então, é assim que faz. Aí você pensa que é um sonho. É isso que acontece. Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa canalização da consciência? Aí os evangelhos, não tem. Isso aí é... Você entende agora o que é canalização? É uma comunicação que tem com os seres elevados dimensionais, seres espirituais. Será que os discípulos, os apóstolos, Jesus, teve essa comunicação com a espiritualidade evoluída? É uma pergunta. Será que teve ou não? Você entende, pessoal? É só a maneira de olhar diferente. Porque você está vidado no nome, né? O nome que é usado os espiritualistas, né? Canalização, você está olhando o nome. Mas o nome canalização significa você se tornar um canal de comunicação com seres elevados. É isso que significa. Entende? Foi por isso que eu botei que é importante desenvolver essa comunicação. Entende? Então, a gente já estudou o conceito, já sabemos o que é.
Aí a Bíblia que fala, deixa eu ver, Atos 20, 22 e 23. Vamos ler. Agora eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai acontecer lá. Somente que em todas as cidades o Espírito Santo teve me avisando que prisões e sofrimento estão me esperando. Olha, pessoal, olha o que apóstolo Paulo fala, né? Aqui em Atos 20, 22 e 23. Eu acho que os discípulos também, todos foram dirigidos por esse Espírito, né? Ele fala, agora vou para Jerusalém. O apóstolo Paulo ia voltar, né? Porque ninguém ia pegar a cabeça dele lá, né? Aí ele fala, o Espírito Santo, obedecendo o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo falou com ele. Vá para Jerusalém. Entende? Sem saber o que vai me acontecer lá. Somente que em toda a cidade, então, em toda a cidade que ele passou, o Espírito Santo avisava que prisões e sofrimento estão me esperando. Então ele já avisava, você vai para lá, você vai ser preso. O Espírito Santo avisava ele. Então, a espiritualidade avisava ele. O apóstolo Paulo. Isso não é uma canalização, pessoal? Com outra dimensão? Você entende, pessoal? É isso que eu quero trazer aqui, porque existe esse dogma. Eu tenho que trazer isso aqui, essa explicação, para que as pessoas entendam. Está na Bíblia, pessoal. Agora, vê aonde você vai achar um estudo desse mostrando assim. Vê aí, qual o canal aí. Entende? Que ele não vem querer explicar isso. Vão dizer, vai para o grupo dele. Eles não vão. Aí ele fala que é João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviar a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então, o próprio Jesus disse que esse Espírito estava guiando ele. Foi o qual até levou ele para o deserto, né? O Espírito. Ele foi impelido, levado para o deserto para ser tentado lá pelo tentador, né? Que se é tentado é pelo tentador, né? Então, Cristo disse que esse Espírito que os apóstolos, os discípulos iam receber, já estava com ele desde o princípio. Desde o princípio já estava administrando Cristo, né? Dirigindo Cristo. Você entende, pessoal? Você entende como é as coisas? A espiritualidade trabalhando? Aí ele fala, Atos dos Apóstolos 16, versículo 6 até o 10. Vamos ler aqui. Paulo e seu companheiro viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, olha, o Espírito Santo falou com ele, vá lá para a Ásia para pregar. Por quê? Aí ele, versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia é um lugar lá, né? Tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus impediu ele. Então, o Espírito Santo não vá por aí. Então, eles estavam sendo guiados, pessoal. O que é isso, pessoal? Então, é a comunicação com a espiritualidade, né? Pode mandar anjo para socorrer, já aconteceu de mandar anjo para socorrer os discípulos. Então, a espiritualidade estava sempre dirigindo aqueles que estavam conectados. Aí ele falou, versículo 8, então contornar a missa e descer a Troade. Foi por outra cidade. Durante a noite, Paulo teve uma visão,
na qual o homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passa a Macedônia, ajude-nos. Aí, versículo 10: depois que Paulo teve essa visão, preparou imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho. Então, você entende? Paulo não estava entendendo ali o que é que aconteceu. Paulo foi dormir, né? O Espírito Santo impeliu ele, falou para ele ir para o outro canto. Ele desceu por Troade, por outra cidade. Mas já era noite, então eles foram dormir. Mas é quando Paulo estava dormindo, o que é que aconteceu? Ele teve uma visão, foi aberta a espiritualidade dele, né? Mostrou a ele, olha, tem lá um rapaz lá suplicando que você passe lá para pregar o evangelho, lá em Macedônia. Então, quando ele acordou, ele lembrou da visão e disse assim, vamos para Macedônia. Então, Paulo e Sila desceram para Macedônia para pregar o evangelho. Entende, pessoal? Então, a espiritualidade está sempre falando com a gente, seja através de visão, sonho, sabe? Falando com a gente, guiando aquele que está conectado à espiritualidade. Aí o que é que ele fala mais aqui? João 10, 27. A minha ovelha ouve a minha voz e eu conheço e ela me segue. Então, foi o que Jesus disse, né? Você tem que ouvir a voz de Cristo. Aí ele fala, João 5, versículo 24 e 25. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Afirmo que está chegando a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirão viverá. Então, os mortos espirituais, né, pessoal? Vai ouvir essa voz, você tem que ouvir. Então, quando você ouvir o toque, a batida no coração, não endureça. Foi o que eu falei, porque essa voz, esse espírito vai guiar você, como guiou os discípulos, os apóstolos. Entende, pessoal? É a única coisa que eu faço. Não é para você vir para o meu grupo, que não sei o que, não. É você estar atento a essa conexão. Na hora que tocar, não endureça, permita a conexão. Entende? Não estou chamando você para o grupo aqui, entende? Aí ele fala, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas os homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo, falado pelo Espírito Santo. Entende, pessoal? Ele estava sendo conduzido pelo esse Espírito para escrever as coisas que escreveram. Por isso que não é de interpretação, mano. Entende, pessoal? Essa é a prova. Então, até a Bíblia foi escrita por canal, usando um canal para trazer as informações espirituais. Foi assim que a Bíblia foi escrita. Entende? Até a Bíblia foi um processo de canalização. Aí depois os evangélicos vão dizer que não tem canalização na Bíblia, não existe isso. A própria Bíblia foi um processo de canalização, foi impelido pelo o Espírito. Então, eles não falaram, ele não veio da vontade humana, então. Não foi palavra de homem, mas de Deus impelida pelo Espírito. Então, foram usados para trazer essas coisas elevadas. É por isso que até hoje a Bíblia é lida, é relida, muitos debates, muito quebra-cabeça. Então, você, para entender a Bíblia, você tem que estar conectado com esse Espírito, o qual ele vai trazer todo o que ele quis dizer. Porque você está
é de uma dimensão muito acima. A Bíblia escrita palavras, principalmente a de Cristo, né? É de uma dimensão muito acima da nossa, pessoa. Por isso que a gente fica aqui quebrando, ainda mais esses que estão aí no ego, dizendo que, sabe, eu sei, eu tinha hermenêutica, eu sei de tudo. Então, esses que estão dizendo que sabe, eles estão longe da espiritualidade e ficam aí quebrando cabeça, discutindo, meninice. Ai, não, aqui que é verdade. Entende? Pessoal, é a verdade. É o que está acontecendo. Aí ele fala, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura inspirada por Deus. Então, aquela que foi inspirada como pelos apóstolos, pelo Espírito Santo, essa vai ser o quê? Útil para o ensino, para a correção, para a instrução da justiça, que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, essa escritura inspirada pelo Espírito Santo, né, vai ser útil para a gente. É por isso que eu falo, pessoal. Aí encontrou erro, né, porque a matrix religiosa mexeu na Bíblia, aí encontrou erro, aí pronto, aí quer rasgar a Bíblia, queima agora, não vamos estudar mais, não vamos mais. Como assim, pessoal? Se a escritura é útil, aquela inspirada, a gente agora você tem que estar na direção da espírita para entender isso, porque não é fácil, pessoal. Ainda mais quando mexeram, né? Tiraram o livro, entende? Então, temos que examinar, fazer como o Cristo falou, examine, que ela vai testificar de mim, entende? Não é chegar e rasgar e não vou estudar mais, não é assim. Aí ele fala, João 6,40, capítulo 6, versículo 40. Está escrito no profeta, todos seremos ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai, dele aprende, vem a mim. Então, Cristo falou, está escrito nos profetas, que todos serão ensinados por Deus. Então, a gente vai ser ensinado pelo único pastor que é Cristo. Mas você tem que buscar a conexão com esse Cristo interior. Porque senão você não vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Você não vai ser guiado. Não vai receber a mensagem direta. Aí ele fala, todo que ouve o Pai e dele aprende, tem que ir a Cristo. Então, porque Cristo é o caminho, ele. Entende? Não tem jeito, pessoal. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Deuteronômio 5, 24. E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou a sua glória, a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vindo de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com um homem que ainda continua vivo. Então, Deus, você viu que Deus falou com aquele povo, mas ele diz que hoje vimos que Deus fala com um homem que continua vivo. Então, vivo espiritualmente, que continua na dimensão. É por isso que a gente tem que estar na dimensão. Você está vivo, é você entrar nessa dimensão superior. Aí, Deus vai falar com você, né? E ele vai usar aí os anjos, os mentores, para trazer o recado, para dizer, é assim que você tem que fazer. Vá por aqui, vai fazer igual o apóstolo Paulo, não desça por Betânia, vá por Troade, né? Agora, no sonho, aí mostra no sonho, vá para Macedônia. Entende? Ele vai dirigir você. Entende, pessoal? Aí, Hebreus 1, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui. No passado, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio do profeta, né? Então, falou de várias maneiras aos nossos antepassados, os profetas, né? De várias maneiras. Mas, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, e que constitui dele de todas as coisas, e por meio dele que fez o universo. Então, é por meio do Filho agora. Então, por isso que você tem que buscar a conexão com o Filho.
E tá onde esse filho agora? A pergunta é, tá onde Jesus? Nas igrejas aí dos evangelhos que ele fala? É só lá? É só lá, pessoal? Você entende? Então, todos nós temos a centelha divina, que é o Cristo interior, que é o Espírito Santo. Então, a gente tem que se conectar quem? A nossa consciência. Para perceber essas mensagens que vêm da espiritualidade. Porque a espiritualidade está falando com a gente, quando a gente está dormindo, a gente não ouve. Você já viu uma pessoa que está dormindo, você falando com ela, ô fulano, mas ela está dormindo. O que é que você falou? Ah, não sei. Então, é a mesma coisa a pessoa que está morta, não está viva. Morta não vai falar com o morto. Você fala, você fala com o morto? Porque as pessoas pensam que a pessoa perdeu o corpo, ela pensa que está morta, mas não está morta, pessoal. Vai depender do nível de consciência dela. Entende? Existe muitos enganos aqui, muita fumaça de engano aqui nessa realidade. E eu tenho que vir com calma, né? Por isso que eu fiz 2 vídeos aqui para esclarecer isso, até coisas da Bíblia também, né? Entende, pessoal? Então, ele fala agora através do Filho, principalmente quando Jesus falou na palavra dele. Ali tem verdade, pessoal. É por isso que às vezes ele coloca em verdade, em verdade. Então, ele dobra a verdade. É uma verdade dupla, porque vale tanto para o mundo físico como para o mundo espiritual. A verdade de Cristo está nessas duas realidades. Você entende, pessoal? Agora? Você entende? Então, é isso. Por isso que a gente tem que ir a Cristo, porque ele é herdeiro de todas as coisas por meio de que fez o universo. Aí ele fala mais, 1 Coríntios 12, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui, até o 7, pessoal. Vamos ler. Existem várias maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferente habilidade que realiza o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá uma habilidade para fazê-lo, para o bem de todo. Deus de cada um algum prova a presença do Espírito Santo. Então, pessoal, é Deus que vai agir, a ver de várias formas diferentes, mas é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que está agindo. Mas você é o quê? Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Então, ele vai dar prova de que é esse Espírito que está ali operando. Entende? Que é de dimensões superiores. Entende? Ele vai enviar o anjo, vai dizer que é através do Espírito Santo. O mentor é através do Espírito. Ele vai trazer coisas boas. Quando é trazido coisas boas para fazer bem a pessoa, é de coisas dimensionais, pessoal. Entende? É isso que ele falou. Então, existe vários trabalhos, mas é Deus que opera. Porque muitos pensam que é o quê? É só na igreja dele agora que está lá o Espírito Santo. Ele pensa isso. Por isso que o cidadão falou, só acredita no pastor que falou da igreja do avião, não acredita na lourinha. É isso, pessoal. É essa meninice aí, né? E até alguns outros grupos religiosos pensam que a Bíblia é da Igreja Católica ou dos evangélicos, e não é. E não é dele. A escritura não é de nenhuma religião. Vocês que fizeram aí, né? Esse é o problema, entende? É o que acontece. Aí o que é que ele fala mais aqui? Atos 13, 1 até o versículo 3. Vamos ler aqui. Na igreja da Antioquia havia profeta e mestre, Barnabé e Simeão, conhecido por seu segundo nome de Níger, Lúcio de Cirene, Manai, que era irmão de criação de Herode, o governador.
e Saulo, né? Enquanto servia, adorava e jejuava ao Senhor, o Espírito Santo ordenou: separai agora Barnabé e Saulo para a missão a qual tenho chamado. 3. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, impuseram a mão e enviaram Saulo, notabilizado como Paulo. Então, era Saulo ali, que agora depois ele se tornou Paulo, né? Então, impôs a mão nele, né? Para ele ir fazer o trabalho da espiritualidade. O trabalho da espiritualidade, entende? Então, esse cidadão lá de Níger, né? Herodes, governador, enquanto ele servia, adorava e jejuava, o Senhor, o Espírito Santo ordenou. Então, o Espírito Santo ordenou: separa-me Barnabé e Paulo para fazer a obra, a missão, o qual eu tenho chamado ele. Tem que comer o que tem, não é o que não tem, não. Entende? Então, o Espírito Santo, ele está entrando em comunicação com a gente para poder falar, para fazer a obra dele, né? Não é nem viver que faz Aí, o que é que ele fala aqui? Pois, Jó 33, 14, versículo 16. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Olha o que Jó fala aqui, pessoal. Deus fala repetidamente. Se vai ter ou não, ainda vou ver se meu filho vai ter que comer. Então, Deus está falando repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Aí ele fala em sonho, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todo, enquanto dorme em sua cama. Sussurra ao seu ouvido, aterrorizando com evidência. Eu ouvi você mesmo falando. Então, pessoal, olha o que Jó fala, que Deus fala repetidamente às pessoas, né? E não prestam atenção. Porque não está conectada, precisa se conectar. Aí fala através de sonho, de visão, né? Para ver se o cara desperta do sono profundo, né? Mas ele está dormindo na cama, sussurra ao ouvido. Então, o mentor vem e fala: Samuel, acorda para gravar o vídeo. Entende? Então, Deus está usando os seres deles dimensionais, né? Deus está usando os seres dimensionais, os anjos, os mentores, os ascensionados, né? Está usando os extraterrestres, né? Que diz os está usando os seres dimensionais para poder falar com a gente, porque a gente não está conseguindo entender o que Deus está falando. É isso que ele está falando aqui, pessoal. Então, às vezes fala até através de sonho. Pô, o cara não está entendendo, aí quando você dorme, ele tira você do corpo, puxa lá para acordar você, para você falar no mundo espiritual. Aí a pessoa olha assim: nossa, eu tive um sonho, eu estava em um lugar, nossa, alguém me falava para mim. Entende? É isso que acontece. Aí, o que é que a Bíblia fala mais aqui? Ezequiel 22, versículo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi que me falava. Então, você via que antigamente o Espírito Santo entrou no Ezequiel e pôs ele de pé para falar com ele, né? Aí ele fala aqui, Ezequiel 3, versículo 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse: levanta-te e saia ao vale, e ali falarei contigo. Foi aonde mostrou o vale lá dos ossos secos, né? Que é ressuscitar. Então, a espiritualidade está sempre entrando em comunicação com os profetas. Porque o povo... Não porque o profeta era alguém especial, pessoal. É porque Deus escolhia porque tinha intimidade de falar com ele. Deus queria entrar em contato também com o povo.
Mas só que o povo não permitia, não ouvia. Então Deus usava um profeta para trazer a mensagem para ver se o povo entrava em comunicação com esse Deus, para Deus falar diretamente com ele. Porque você viu que lá em Jó, Deus está falando repetidamente com as pessoas, mas as pessoas não ouvem, não dão ouvido, não prestam atenção. É isso que está acontecendo, entende? Por isso que Deus usava o profeta naquele tempo para vir falar, para o povo, fala aí, para eles voltarem a conexão comigo. Eu quero falar com ele, eu quero intimidade com ele, entende? É isso que Deus falava. Aí ele fala, Atos 3, versículo 21. Aí o que é que ele fala? O qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, da qual Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Então, até que o céu contenha o tempo da restauração, até acontecer a restauração, né? Deus vai falar através da boca dos santos e dos profetas. Desde o princípio Deus está fazendo isso. Entende? Mas o que é que acontece? As pessoas não estão dando crédito, pessoal. Não estão dando crédito. A não ser se for do grupinho dele. Entende? Aí é por isso que o mentor vai ter que usar uma pessoa lá. E às vezes uma pessoa do grupo lá não está na dimensão, né? Você viu que a gente tem que estar no alinhamento, né? Vertical para receber a mensagem. E às vezes até o próprio pessoa lá, a liderança, não está nessa. E aí a espiritualidade não pode usar. Você entende agora, pessoal? Problema? Aí Ezequiel 1, versículo 28. Como o aspecto de arco que apareceu na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Este era um aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre meu rosto e ouvi uma voz que me falava. Então apareceu um arco do céu, aí depois ele estava olhando lá. Aí quando ele percebeu. A consciência dele percebeu, ele caiu com o rosto em terra, né? E ouviu uma voz falar com ele. Ezequiel, né? Aí saiu aqui, pessoal. Eita! Tá vendo como é as coisas? Aí Cadê? Opa! Saiu. Ezequiel aqui. Apocalipse 1,15. Eis a seus pés semelhante ao latão reluzente, né? Um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Então, quem viu isso foi João, né? João, quando caiu lá os pés, viu Jesus glorificado, né? E com a voz de muitas águas, né? É o que aconteceu aqui também em Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, eu li, eis que estava a porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvi falar comigo, disse, sobe aqui e mostrarei as coisas que depois desta deve acontecer. Então, mandou ele, né? Ele estava em espírito, porque ele foi arrebatado em espírito, e disse, sobe aqui que eu mostrarei uma voz de trombeta, uma voz de muitas águas, né? João ouviu, né? Entende? Então, é isso que aconteceu. As pessoas que têm um relacionamento, a espiritualidade está querendo mostrar as coisas que vai acontecer. Entende? Aí o que é que ele fala aqui? Atos 10:30. Ao que Cornélio declarou, faz hoje 4 dias que eu estava em jejum orando em minha casa,
por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apareceu diante de mim um homem com roupa resplandecente. Então, pessoal, apareceu o anjo, né? Ou o mentor apareceu lá para ele, para avisar ele, ó, Cornélio, né? Que Pedro ia passar na casa dele. Ao qual também o Espírito Santo falou com Pedro para ir até a casa de Cornélio. E o qual mostrou ele em visão as coisas que tinha lá na casa de Cornélio, que era para ele comer. Mostrou lá e ele não quis comer. Lembra dessa passagem que Pedro... Então, foi avisado lá. Então, o mentor, o anjo, apareceu na casa de Cornélio para avisar, olha, Pedro vem aí para falar sobre a palavra de Deus aí para você. Avisou a ele. Entende? Então, tá vendo, pessoal? A espiritualidade não deixa ninguém enganado. Ele vai mostrar quem é aquele que vai trazer as boas novas, né? Entende? Aí o que é que ele fala? Atos 10, versículo 19. Pedro então refletiu sobre a visão quando o Espírito ordenou: Simão, eis que está à porta 3 homens aqui te procura. Entende? Então ele entendeu a visão que Deus mandou ele descer a casa de Cornélio. Pedro lá. Porque ele não estava entendendo. Você vê? Até o discípulo, pessoal, para entender a comunicação, porque essa canalização é a comunicação do Espírito, né, de Deus, do envia anjos, envia mentores, para poder entrar em comunicação com a gente. É a espiritualidade, essa canalização. Entende, pessoal? É isso que eu queria passar, pessoal. Que isso aconteceu de várias maneiras, com várias pessoas, homens de Deus, que, principalmente o grupo evangélico, né, católico também, aceita isso. Então, aconteceu essa canalização da consciência, onde a consciência de Pedro, né, de João, perceberam essa dimensão espiritual, aonde tinha outros seres entrando em comunicação com a gente. É isso que é a canalização, pessoal. E está acontecendo até hoje isso. Entende? E muitas pessoas não querem ver. É igual como está lá em Jó. Deus está falando, né? Falando como é que se diz? Como é que ele está lá em Jó? Jó aqui, Jó. Esqueci até o que Jó falou. Jó aqui, Jó 33:14. Pois Deus fala repetidamente. Então, Deus está falando repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Quem é que não presta? A sua consciência. Por quê? Porque você está em outra conexão, você está dormindo, pessoal. É por isso que você não presta atenção. Então, presta atenção no serviço. Presta atenção no serviço. Entende? Se conecte com a espiritualidade para receber a informação direta. Você está sempre buscando pessoas. Falou, essa pessoa falou, trouxe a mensagem de Deus. Não, você tem que ser o canal, você é médio também. Entende? É isso que eles não querem ensinar você. Mas vocês têm que buscar conexão, porque ninguém pode viver aqui. Então, eles estão criando um bando de ficar ali na ignorância, não se conectar com a espiritualidade. Entende? E eles recebendo, aí passando, é isso, vocês têm que obedecer isso. Não, eu não vou fazer isso. Eu estou fazendo aqui para você se conectar com a sua espiritualidade. Aí você vai experimentar. Eu tenho medo, eu vi uma voz falando comigo, é o mentor falando. Mas é assim, não existe isso. Entende? É que essas pessoas criaram isso. Então, isso é uma matrix religiosa. Entende? É porque você tem que entrar nessa conexão, pessoal. O discípulo estava fazendo outros discípulos assim, passando o Espírito Santo, batizando ele com o Espírito Santo, para ele fazer a caminhada dele. O Espírito Santo e dirigindo ele. Entendeu? Ele não perder essa conexão.
Entende? Não é ficar ali criando grupinho ignorante, pessoas ignorantes, sem conexão com o próprio divino dele, com o próprio Deus interior dele. Não é para isso. Aqui você vai ter que despertar para entrar nessa comunicação, né? Por isso que eu coloquei lá, porque é importante desenvolver essa comunicação, que é o quê? Que é a canalização da consciência. Por que é importante? Por causa disso. Entende? Para você não ficar sendo enganado aí, levado de um lado para o outro. O que acontece com muitos grupos, né? É o que aconteceu agora. Eu recebi uma mensagem de um grupo querendo que eu vá assistir o líder lá dela, né? A pessoa que comanda lá. Por quê? Eles têm um grupo. Então, ele quer que eu aceite lá o que o líder dele fala e aceite e entre no grupo. É isso que eles querem. Você deu para entender, pessoal, o que é a canalização da consciência? E por que a gente tem que devolver? Você entendeu isso? Graças a Deus, né? Consegui fazer as duas partes. Agradecer a vocês aí, pessoal, né? Agradecer pela visualização do vídeo aí, que eu gravei as duas partes. Nossa, que visualização. Eu acho que vocês estão gostando assim de parte 1 e parte 2, né? É isso mesmo, graças a Deus. Agradecer a vocês, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus, né? Você sabe, né? Se Deus permitir que esteja aqui. Tá certo, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!